Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu hoje tenho um tema que vamos entender mais um pedacinho do que seja a graça de Deus, tá? Bem, no Éden, o homem também quis ser Deus. Na verdade, isso que foi muito enfeitado e pavoneado ali na Escritura, através daquilo que está no Gênesis. O Gênesis está escrevendo numa época para pessoas infantis no entendimento. Mas hoje, nós já crescidinhos na fé, entendemos perfeitamente que aquilo ali, o pecado do Adão era exatamente o querer ser Deus. Pois ele era o topo da criação, afinal. E dava nome a tudo, aos animais, às plantas, a tudo mais. Mas ele não podia gerar vida. E só podia gerar vida quem era um Deus. Então, essa foi a herança cobrada na parábola do filho pródigo. Ele pediu a herança de Deus. Eu quero a minha herança e vou-me embora. E foi embora. E saiu da presença de Deus. Diz que ele foi expulso do paraíso. Na verdade, quem sai da presença de Deus está sendo expulso do paraíso mesmo, porque está se excluindo, né? É uma autoexposição, é uma autossaída, né? É o homem querendo tomar as medidas por si só. Então ele saiu da presença de Deus, não é verdade? E isso foi muito ruim para ele. Aí o Senhor botou, na verdade, 2 guardiães na porta, né, na porta do paraíso. E quem eram esses 2 querubins? Né? Ele botou uma espada flamejante, que era a palavra de Deus, e 2 querubins, que são os guardiões do paraíso. E quem eram eles? A lei e a graça. Esses são os 2 guardiões, os 2 querubins ungidos que ficavam ali na porta do paraíso. Tá certo? Então, era preciso passar pela lei e passar pela graça para voltar ao Éden novamente. E isso está acontecendo. Na verdade, a gente pode dizer assim, que está acontecendo. Então, foi preciso passar por eles para obter a salvação através do Cristo de Deus. Depois eu falo um pouquinho do Cristo de Deus. Não é verdade? Bom. O Cristo, por sua vez, ensinou aos doutores da lei, na época da lei, como voltar para a casa do Pai. Mas eles eram muito sábios no entendimento da Escritura, da Torá, né, que era a Escritura da época, era a Torá, né, a lei e os profetas. Né? Então eles eram muito entendidos naquilo, mas pouco entendidos do Espírito. Eles não conseguiam conceber o Espírito, eles eram muito carnais. Como é o homem de hoje. O homem de hoje, em sua maioria, ele é muito carnal, tá certo? Há poucos aqueles que você vê traços de espiritualidade dentro dele. Embora o Espírito de Deus já esteja derramado sobre toda a carne. Já foi. Bom, então, só existe um caminho de voltar ao Pai, e Jesus ensinou a Nicodemos ali, que é o novo nascimento. E o que é o novo nascimento, gente? Muita gente fala de novo nascimento e não explica com detalhes. É uma mudança da mentalidade, deixando de ser o Deus da sua vida, quer dizer, abdicando do livre-arbítrio para poder ser obediente à palavra de Deus. A palavra. E aonde está a palavra? Está na Escritura? Está na Bíblia? Não. Ela está dentro de cada um de nós. A palavra, você não sabe o que é certo e o que é errado? Então a palavra já está dentro de você. Pois se você sabe o que é certo e errado, não precisa da Bíblia para te dizer o que é certo e o que é errado. Não precisa de uma lei para te dizer o que é certo e errado. Se você fizer certo, tudo bem, ninguém te fala, não, mas faz errado você vê. Então você sabe sim. Não, dizer que não sabe é uma tolice, né, irmão? Então isso daí a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Então, havia a necessidade de uma mudança de mentalidade, largar esse senhorio de si próprio, que é um senhorio do diabo, porque o homem atua como o diabo de si mesmo. Eu vou explicar isso. E dando lugar ao Pai, através
da sua segunda parte, que é o Cristo de Deus. Cristo de Deus é a segunda parte de Deus dentro dele. Ele foi gerado de dentro de Deus. Depois eu falo isso também. Mas tudo foi rejeitado pelos homens e apagado esse entendimento. Tá certo? Então, quando Cristo veio e explicou isso para Nicodemos e morreu no nosso lugar, isso foi apagado, isso foi rejeitado, não deixaram isso ser divulgado. Essa era a boa nova. E aí todo mundo ficou caladinho. Os religiosos, os homens da religião, taparam isso como um véu. Então a carne passou a ser o véu deles. Então o véu tapou o entendimento do homem durante 2000 anos. Então o homem assim viu, né, o diabo sendo criado na sua própria carne. E ele passou a dominar sobre todos os seus irmãos. Perceba, os homens sempre dominaram sobre os seus irmãos, numa sana louca de ser Deus, o Deus desse mundo. E consciente pela lei de Moisés, tudo aquilo que faziam. Então ele tem consciência de que está fazendo errado, irmão. Ninguém é inocentezinho, não. Toda a culpa do homem está em querer ser Deus de si e Deus dos outros. Essa é a culpa do homem. Então o homem se tornou Satanás, percebe? Ele já tinha se tornado Satanás lá atrás, antes da lei. Mas a lei veio para mostrar isso na cara. Ou seja, o judeu ele escolheu uma nação especial e botou a lei nessa nação. As outras não tinham lei, só aquela tinha. E essa daí não conseguiu cumprir, para mostrar para o homem que o homem era incompetente para cumprir a lei. Precisava realmente de alguém que viesse no seu lugar, que fizesse esse resgate para todos os homens, por causa da dificuldade do homem de querer ser Deus e ter se afastado do seu Criador. Esse afastamento de Deus criou o diabo em si, percebe? Ele criou o diabo em si. E aí ficou uma situação complicada. Ele passou a escravizar os seus irmãos, vendendo e comprando esses escravos, como até hoje, na carne. Tá certo? Esse é o entendimento que tem. Então, durante um período, né, grande, alguns agiram, mas alguns agiram como Cristo, né? Que havia ensinado a Nicodemos. E esses poucos cristos, eles entraram no paraíso. Eles entraram no paraíso, alguns pelo seio de Abraão, que no tempo antes da lei e no tempo da lei, eles só entravam pelo seio de Abraão. Seio de Abraão é uma figura do céu. É uma figura do céu, porque o céu não estava aberto. O paraíso não estava aberto para o homem, estava fechado. Lembra da lei e da graça, que são os dois querubins, e da espada flamejante, que era a palavra? Isso ainda não estava dentro do homem. Então, precisava de um lugar provisório para guardar o homem. E esse lugar provisório denominaram de seio de Abraão. Então, isso era antes e durante a lei. Depois de Cristo, pela graça do perdão de Deus, dessa morte, desse Cristo em nosso lugar, cumprindo a lei por todos, houve o resgate do paraíso. Então, todo aquele que nele crê, entra pela fé nessa justiça, na justiça do perdão de Deus, através da morte substitutiva de Cristo na cruz, porque ele pagou o preço em nosso lugar. Esse era o preço, era cobrado sangue, e a gente não tinha coragem de dar a nossa vida para se auto-resgatar. E o nosso resgate era insuficiente, porque a gente não conseguia cumprir os quesitos da lei de Moisés, nenhum de nós. Tanto que ele veio para cumpri-los e cumpriu, como de fato aconteceu. Então, irmãos, hoje o mundo da carne, dos homens, continua a dominar sobre todos. Essa é que é a grande verdade, né? O homem continua dominando sobre os seus semelhantes. E fica lançando as vis mentiras do diabo, que é o joio, né? E que escraviza todos os homens no entendimento, e que criou, né? O homem, o Satanás, o diabo, ele criou o quê? Por essa dominação, por essa mania de querer sobrepujar os outros, ele criou os países, ele criou a política, ele criou a religião, ele criou a educação, ele criou a economia, as finanças, enfim,
toda sorte de leis e regras para escravizar os seus irmãos. Observem bem o que digo e vocês me darão razão. Com certeza vocês me darão razão. Veja bem, hoje os homens são eleitos, não é verdade? Para serem governantes de outros homens. Mas eles traem os seus eleitores e eles se fazem senhores dos seus próprios patrões. Aquele que os elegeu é patrão daquele que foi eleito. Ora, então como é que há essa inversão de valores? Porque esse é o diabo atuando nos irmãos, percebe? São malditos como o diabo é maldito. Mas eles são malditos, irmãos, pela sua ignorância do Cristo de Deus e do perdão que o Criador já liberou para todos e que todos anseiam, percebe? Então eles estão mantendo um status quo diabólico. Esse é o status quo do homem querendo ser o Deus do seu semelhante. Ele não deixa Deus ser Deus, percebe? Bom, aí o Cristo de Deus, através dos novos nascidos, começa a divulgar a boa nova, já há algum tempo. Mas muitos foram perseguidos, foram queimados vivos, houve uma série de coisas. Mas nos dias de hoje, né, em que está havendo até perseguições religiosas, a gente está vendo isso na Colômbia, está vendo isso em vários lugares aí, perseguições, né? O Senhor liberou alguns eleitos, né? Todos foram escolhidos antes da fundação do mundo, mas alguns foram eleitos para levar essa notícia para os irmãos. Alguns, dentre os quais eu me incluo, podem estar certos disso. Porque muitos são chamados, mas eleitos são alguns. Porque ele não escolhe qualquer um. Às vezes a pessoa é inibida, não tem como falar, não tem jeito para falar, tem medo, sei lá. Mas Deus coloca isso. Ele não chamou Moisés, e Moisés não era gago? E depois Moisés não se saiu bem? Pois é. Então, alguns eleitos têm medo. E aí eles se calam. Mas alguns eleitos não se calam e eles se tornam anjos e trombetas do Evangelho de Deus. Tá certo? Anjos não é porque ele é santinho, porque é perfeitinho. Não, irmãos. Todos estão em aprimoramento. Todos. Os anjos e os que não são anjos. Anjo não é um anjinho de asa que bate. Esse conceito aí é um conceito religioso. Não tem nada a ver com isso. Anjo é mensageiro, é transmissor da boa nova. É o que eu faço com o irmão. Tá certo? É o que eu faço com os meus irmãos. Por uma eleição que Deus me chamou, como chamou a várias outras pessoas. Mas cuidado, porque pelas suas obras vocês vão ver aquilo que está. A pessoa não pode ter interesses escusos, interesses estranhos para fazer essa boa obra, para levar essa boa nova. Há de se tomar cuidado. O Espírito julgue aquele que está falando, tá certo? É sempre assim. Então, a gente veio para divulgar as boas novas do perdão, porque a religião e Satanás escondeu isso do povo. Mas escondeu durante 2000 anos, irmãos. Irmãos, 2000 anos, não são 2 dias, não. E era segredo, mas na verdade essa mentira, para Deus, é chamada na Escritura de abominação desoladora, porque esconder o pai dos filhos, dizendo que os filhos são pecadores e que Deus está de cara feia para eles, isso é uma mentira deslavada do diabo. Então, todos foram salvos, irmãos. Todos foram salvos no Espírito de Deus. Todo mundo volta para Deus. Ninguém fica perdido, vai comer o fogo do inferno. Isso não existe. Não existe o fogo do inferno. Isso era coisa dos gregos e dos romanos, que acreditavam em Sheol, em lugar que queima, em abominações queimando. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma figura que Deus usou para dizer que a sepultura acabava tudo. Para o grego, a sepultura era o fim. Mas isso não é o fim, porque Deus nos prometeu a vida eterna no Éden com Ele. E Ele é fiel para cumprir. Então todos já foram salvos no Espírito de Deus. E aqueles que são um, né, com eles, né, todos, Deus habita em todos. Perceba bem, a centelha divina está em todos, em homens, em animais, em vegetais, e tudo que respira louva ao Senhor da vida. Ao Senhor da vida. A nós louvamos esse Senhor da vida, porque Ele nos deu vida e vida abundante.
que mais queremos? Não é verdade? Como todos vieram do Éden e devem a ele retornar, só existe uma porta. E essa porta é o Cristo de Deus. É você ser um Cristo de Deus. É você ser um como Cristo de Deus. Porque Cristo era um modelo, irmão. Deus gerou Cristo de dentro de si. Da mesma forma que ele tirou a Eva de dentro do Adão para poder gerar vida, ele tirou Cristo de dentro dele e passou a gerar vida. Vida eleita, vida escolhida, vida formatada no Cristo para ser o homem de Deus. O homem, o modelo, o formato perfeito. Percebem isso? Esse é o entendimento. Então Cristo foi gerado antes da fundação do mundo, para ser o caminho e o modelo de todo homem, que era, então, o sinete da perfeição, até que nele se encontrou iniquidade. E ele passou a fazer o quê, irmão? Ele passou a vender os seus irmãos, ele passou a vender o que não era seu. Ele vendia a todos e a tudo. Mas não sintamos ódio uns dos outros, porque o Pai não ensina a gente a ser assim. Muito ao contrário, o Pai nos ensina a amar como um quesito essencial para o retorno ao paraíso. Porque afinal, se você odeia a sua própria carne, como é que pode isso? Há pessoas que odeiam seu pai, a sua mãe, seus irmãos, não é verdade? Isso na carne é muito comum, mas em Cristo isso é abominação. Então você tem que amar o seu semelhante, porque ele bebe da água da vida junto com você, da mesma fonte. E essa fonte é o Cristo, que é o modelo igual a todos nós. Ninguém quer alguém diferente de si para chupar da mesma seiva, não, irmão. Nós queremos todos iguais. Então, o amor de Deus e a obediência a essa palavra que está já dentro de nós são traços evidentes da presença do Cristo em aperfeiçoamento dentro da sua criatura. E esse é o objetivo do Cristo em mim, percebe? O objetivo do Cristo em mim é gerar Cristo em você também, para que todos sejam de fato semelhantes, né? Gêmeos entre si, e não parecidos como Caim e Abel, como o joio e o trigo, mas que na verdade não são. São opostos, né? Opostos pelo vértice, são opostos entre si. Na verdade não são iguais. Eles são parecidos, mas não são iguais. Não são semelhantes. Semelhança é muitas características perfeitas, tá certo? É ser gêmeo. Gêmeo é muito parecido, não é igual, mas é muito, muito parecido. Qual é a parte que me difere de você? A minha personalidade alma. Né? A personalidade alma de cada um, somado com o Cristo que há em cada um, é que dá a parcela de Deus em nós. Então nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Igual é a nossa parte divina, essa é igual, mas a nossa parte humana é semelhante. Mas essa nossa parte humana só adquire essa parte divina e começa a ter Espírito Santo a partir do momento em que você crê. Crê em quê? Agora é importante separar isso. O que é crer? É crer no perdão através de Cristo. E ser batizado pela palavra. O que é batizado? É viver a palavra. Quando você vive a palavra é porque a palavra está fazendo função dentro de você. O que adianta as pessoas terem a palavra e não praticarem essa palavra? Isso é porque não foi batizado. Porque aquela palavra ela não realmente entrou. Como você não bebeu, você não tomou o entendimento da palavra, porque a palavra confronta, irmão. A palavra, ela te confronta em cada instante, em cada momento da sua vida. Então, quando você crê no perdão através do Cristo, Deus já me perdoou, e agora a palavra passa a ser a obediência de mim para Deus e para o Cristo, então você se tornou um com seus irmãos. Você se tornou um Cristo de Deus. Eu sou apenas uma trombeta, irmão. Eu sou um anjo da boa nova. E já falei antes, anjo é o quê? É um ser perfeito? Não, irmão. Anjo é um mensageiro, é uma trombeta. Então, qual é o objetivo do anjo? É buscar você.
para ser um comigo e um com Cristo. Esse é o objetivo de cada trombeta do Evangelho. Essa é a trombeta dos eleitos. Essa é a trombeta chamando todos os escolhidos, porque todos foram escolhidos, entende, irmão? Todos são escolhidos, todos fazem parte da mesma família. Por isso é que havia o milagre da multiplicação dos pães. Você tem que multiplicar tudo, porque quando você multiplica tudo como um Cristo, não falta nada para ninguém. Ninguém passou fome, percebe? Ninguém passou sede, porque havia um compartilhar sem parar. Então, esse é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que nós queremos fazer nesse mundo. Essa é a volta do Senhor Jesus. Acredite, essa é a volta do Senhor Jesus com Cristo para ser a glória de Deus. Aleluia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos os meus irmãos. Amém? Aleluia! Graça e paz.